Fala, meu frango e minha franga! Tudo beleza? Bom, vamos falar sobre um assunto muito pedido por aqui, que é definição do abdômen. Bom, definir o abdômen fará você significativamente se sentir mais em forma, aumentando a confiança e a sua atratividade. Bom, ter um core forte também melhora a postura, previne dores lombares e pode aumentar a sua capacidade atlética de forma global. No entanto, muitas pessoas estão perdendo tempo em coisas que não vão mostrar o seu abdômen. Desculpa falar a verdade, mas simplesmente não vão. E hoje eu quero compartilhar com vocês 10 passos para garantir o melhor crescimento e definição muscular abdominal o mais rápido possível. O primeiro passo, óbvio, que não podemos ignorar é garantir que você esteja com percentual de gordura baixo. A menos que você tenha uma porcentagem de gordura corporal baixa o suficiente, nunca verá os seus gominhos, meu frango e minha franga. Especialmente não de maneira bem definida. Meu nome é Pedro Luiz e sejam bem-vindos ao canal Mente, Corpo e Músculos. Um exemplo concreto é o fisiculturista Chris Bumstead, o C-Bum. Bom, na foto você consegue ver que, mesmo carregando muita massa muscular, ele está com um nível de gordura um pouco mais alto, pois ele está em bulking. E sim, confia em mim, os gominhos do Chris Bumstead ainda estão lá, porém estão sob uma camada grossa de gordura. Já na segunda foto, eles são claramente visíveis, porque ele está um pouco mais magro, seu percentual de gordura está mais baixo. Você provavelmente está se perguntando: o quão magro eu preciso estar para poder ver os meus gominhos? E a verdade é que não há uma resposta definitiva. Todos temos distribuições diferentes de gordura corporal. Então, enquanto algumas pessoas precisam manter uma composição corporal geralmente mais magra para ver o seu abdômen, outras podem armazenar menos gordura ao redor da região abdominal. Embora hajam diretrizes geralmente aceitas de que os homens precisam ter cerca de 12% de gordura corporal e as mulheres mais ou menos cerca de 19% para terem um abdômen bem definidos. Isso varia consideravelmente de pessoa para pessoa. Além disso, recomendo adicionar mais músculos ao seu abdômen para que eles se destaquem mais, até porque, se você não tiver músculos no seu abdômen, meu frango e minha franga, como caralhos é que ele vai aparecer? Bom, e como você pode adicionar mais músculos ao seu abdômen? Isso é feito treinando o abdômen com sobrecarga progressiva. Assim como qualquer outro músculo, se você quer que ele cresça, precisa treinar o músculo de maneira a submetê-lo a estímulos mais desafiadores ao longo do tempo. Por exemplo, se você consegue fazer um exercício abdominal específico por 12 repetições em um treino, tente fazer 13 em sua próxima sessão ou torne-o mais desafiador com algum peso extra. A maioria das pessoas já treina abdômen com muitas repetições, então eu vejo bons resultados incorporando séries com menos repetições entre 8 a 10 e trabalhando no aumento de carga no início dos treinos abdominais. Dito isso, o treinamento abdominal com mais repetições não deve ser ignorado ou deixado de lado. Ambas as abordagens, alta repetição com baixo peso e baixa repetição com alto peso, podem ser incorporadas à sua rotina de treinos de abdômen. Geralmente, as pessoas esquecem de fazer séries pesadas com o abdômen em vez das séries leves. É importante fazer tanto séries com muitas repetições quanto séries com menos repetições. Por quê? Os dados indicam que o abdômen tem um perfil equilibrado de cerca de 55 a 58% de fibras musculares de contração lenta e o restante de fibras de contração rápida. As fibras de contração rápida respondem melhor a cargas mais intensas e repetições mais baixas, enquanto as fibras de contração lenta respondem melhor a repetições mais altas e menos peso. Portanto, é essencial realizar séries tanto com repetições baixas quanto com repetições altas para um crescimento porreta.
Uma das melhores maneiras de fazer isso é salvar as séries com mais repetições e sem peso para o final do seu treino, pois, depois de ter feito todos os exercícios mais pesados, igual um boi, como abdominais declinados com peso, crunches com peso e pull-ups com peso, alternativamente, você pode fazer séries com repetições altas e baixas junto, como se fossem super séries, utilizando essa estratégia para fazer uma série com mais repetições imediatamente após uma série com menos repetições e mais peso. Você também deve se concentrar especificamente em exercícios de isolamento para o abdômen em vez de movimentos compostos gerais. Muitas pessoas afirmam que exercícios compostos, como agachamentos, levantamento terra e pressão de barra, são suficientes para desenvolver abdômenes perfeitos. Mas será que isso é verdade? Bom, se você ainda está na fase inicial da sua jornada fitness, é provável que você possa desenvolver algum músculo abdominal fazendo esses exercícios compostos. Mas isso não será mais o caso uma vez que você se adapte a eles e ultrapasse a fase de iniciante. Isso ocorre porque a maioria dos exercícios abdominais não ativa efetivamente os músculos abdominais, já que a sua coluna lombar não se flexiona ou gira durante esses movimentos. Um estudo analisou os níveis de atividade muscular durante diferentes exercícios, incluindo o agachamento com peso muito pesado por apenas 3 repetições. Surpreendentemente, os pesquisadores descobriram que a ativação muscular abdominal foi tão baixa que nem atingiu 20% da contração voluntária máxima. Por outro lado, o abdominal reto com pernas estendidas ativou os oblíquos externos e o reto abdominal em cerca de 40% mais que o dobro de ativação produzida por um conjunto muito pesado de agachamentos. Além disso, outro estudo também constatou que, durante o exercício Clean and Jerk, tá, Pedro, de novo você falando o nome difícil, não explica pra gente. Clean and Jerk, esse exercício aqui, galera. Viu? Show de bola. Os níveis de atividade do core também eram muito baixos. Isso é interessante porque o Clean and Jerk inclui padrões de movimento de agachamento, levantamento terra e pressão de barra, todos em apenas um exercício, sendo considerado por muitos como um exercício eficaz para a construção muscular, mas ainda assim, não treinou os abdômenes de maneira muito eficaz. Portanto, o que você deve fazer é se concentrar em exercícios de isolamento para o abdômen, usar o suco que nem um maluco. Bom, eu vou dar a você os melhores exercícios para isso em breve. Mas primeiro, você precisa entender por que exercícios estáticos não funcionam tão bem para desenvolver o reto abdominal ou os oblíquos. É exatamente por isso que você não deve depender de exercícios estáticos específicos para o abdômen, como pranchas, por exemplo. Uma das razões pelas quais as pranchas não são tão eficazes é que o movimento é muito fácil para a maioria das pessoas, a menos que você esteja fora de forma. Você provavelmente pode manter a prancha por pelo menos 1 ou 2 minutos sem adicionar peso. Então, ela não é muito eficaz em termos de crescimento muscular para o reto abdominal e os oblíquos, porque a quantidade de sobrecarga de tensão é muito baixa. Claro, há maneiras de aumentar a dificuldade de uma prancha. Uma delas é fazer uma prancha com inclinação pélvica superior, e a pesquisa descobriu que esse movimento resultou em mais de 100% de ativação relativa à contração voluntária máxima para os abdômenes superiores, inferiores e oblíquos. Você também pode, alternativamente, colocar um peso em suas costas e quadris para aumentar a sobrecarga de tensão. No entanto, mesmo com essas modificações, ainda não confiaria muito na prancha para crescimento muscular abdominal, porque ela permanece sendo um exercício abdominal estático e não é a melhor maneira de construir músculos. Equivalente à prancha seria um exercício isométrico, onde você empilha as mãos juntas e cria uma contração isométrica, empurrando a mão e puxando a outra para treinar o bíceps de um lado e o tríceps do outro. Em vez disso, você deseja se concentrar em exercícios abdominais dinâmicos. Eles são os melhores para o crescimento muscular porque tanto a fase excêntrica ou de descida
quanto a fase concêntrica ou de elevação, oferecem benefícios únicos que você não obtém com movimentos estáticos ou isométricos. Por exemplo, a pesquisa indica que você pode produzir 2 vezes mais força durante as contrações excêntricas e 50% mais força durante as contrações concêntricas em comparação com as contrações isométricas. Isso significa que os exercícios dinâmicos permitem sobrecarregar os músculos em maior medida, meu frango e minha franga, proporcionando um estímulo de crescimento muscular mais potente. Além disso, as fases excêntrica e concêntrica ativam padrões diferentes de sinalização anabólica celular, o que são totalmente estimulados com exercícios isométricos. Portanto, se você deseja desenvolver seus abdômenes, concentre-se em movimentos dinâmicos para otimizar o crescimento muscular. Isso não significa que os exercícios abdominais estáticos, como a prancha, não possam ser benéficos por seus próprios motivos. Eles têm os seus benefícios também. Por exemplo, podem reduzir o risco de dores lombares ou fortalecer os músculos estabilizadores mais profundos, como o transverso do abdômen. No entanto, se você deseja otimizar o desenvolvimento do seu abdômen especificamente para realçar visualmente a sua aparência, concentre-se em exercícios dinâmicos. Por isso, você deve se concentrar principalmente no treinamento do reto abdominal. E muitas pessoas cometem o erro nessa parte. Se você olhar para o desenvolvimento abdominal da maioria das pessoas, a parte mais subdesenvolvida dos abdominais é geralmente o reto abdominal, também conhecido como o músculo do six-pack, dos, seis gominhos, chamam de bucha de cena. Isso não significa que você deve ignorar o resto do seu core, como os oblíquos, mas se você deseja ter abdômenes perfeitos, o reto abdominal deve ser o seu foco. Existem 2 tipos de movimentos que você precisa fazer para desenvolver o seu reto abdominal. O primeiro é o movimento de crunch. Exemplos incluem crunches regulares, crunches com cabo, abdominais declinados, abdominais em bicicleta e outros exercícios semelhantes. Embora o reto abdominal seja um músculo único e que se estende do abdômen superior ao inferior, os movimentos de crunch enfatizam a parte superior do reto abdominal. Um outro tipo de movimento que você deve fazer são variações de elevação de pernas. Exemplos incluem elevação de pernas penduradas e deitadas, pull-ups e exercícios semelhantes que enfatizam a parte inferior do reto abdominal. Obviamente, lembre-se de que você não vai reduzir magicamente a gordura da sua barriga. Do nada, do dia pra noite, você vai aparecer com o abdômen saradão. Cara, isso não vai acontecer. Lembre-se de que uma das principais coisas que determinam o quão seus abdômenes aparecem é o quão magro você está. A pesquisa mostra que não pode se livrar da gordura da barriga apenas fazendo exercícios abdominais. De fato, em um estudo, os participantes fizeram incríveis 4 horas de treino abdominal por semana durante 6 semanas. E após todo o esforço, os seus exercícios abdominais não levaram à perda da gordura da barriga ou perda de gordura em geral. Portanto, se você quer ter abdômenes bonitos e tem uma camada de gordura cobrindo seus gominhos, não confie em fazer intermináveis quantidades de crunches e abdominais. Em vez disso, você precisa manter um déficit calórico para eliminar a gordura suficiente da região abdominal para vê-los. As regras são bastante diretas, mas há um detalhe a ser lembrado ao criar o seu déficit calórico. Você provavelmente já sabe que, se quiser ganhar peso, precisa consumir mais calorias do que o que queima. E se quiser perder gordura, precisa consumir menos calorias do que o que queima. Mas o que a maioria das pessoas esquece é que provavelmente precisará ajustar quantas calorias consome por dia várias vezes ao longo desse processo. A razão para isso é que a despesa calórica varia ao longo da jornada de perda de gordura devido a fatores como a adaptação metabólica. Portanto, para garantir que você realmente está mantendo o déficit calórico, você deve medir o seu peso em uma balança diariamente ao acordar, sempre no mesmo horário. Anote esse número, anote o seu peso ali no papel. No final da semana, some todos os números diários e divida pelo total de dias para obter uma média semanal.
Se você estiver perdendo pelo menos 0,5% do peso corporal por semana, continue com a ingestão calórica em que está. Mas, se você não estiver perdendo pelo menos 0,5% do peso corporal por semana, reduza a sua ingestão diária de energia em pelo menos 200 calorias. Enquanto você está diminuindo essas calorias, certifique-se de que ainda está a obter proteína suficiente. Tente obter pelo menos 1,8 gramas de proteína por quilo por dia. Como exemplo, se você pesa 70 quilos, isso significa que você teria que consumir pelo menos 125 gramas de proteína por dia. Isso não apenas ajudará você a manter a sua massa muscular, mas também a manterá em déficit calórico, pois a proteína é o macronutriente mais saciante que existe. É comum ver resultados como os que observamos em um estudo de 12 semanas, o qual participantes com uma porcentagem elevada de gordura corporal conseguiram uma dieta rica em proteínas ou uma dieta padrão. Aqueles que seguiram a dieta rica em proteínas perderam cerca de 1,5 quilos a mais de gordura corporal e cerca de 1 polegada extra de sua cintura. Isso praticamente encerra o assunto. Espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te ajudado, meu frango e minha franga, e que a partir de hoje você saiba exatamente o que precisa fazer para sair pegando as menininhas. Para sair com o abdômen saradão. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal, hein? E não se esqueça da sua creatina, cara. Toda vez eu tenho que te lembrar.